Olá a todos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Graças ao bondoso Deus, aqui estamos mais uma vez, depois de uma noite de descanso, para adorá-lo, para exaltá-lo, para satisfazê-lo por meio deste ato de adoração, esse momento de adoração, que nós queremos oferecê-lo mais uma vez nesta manhã de domingo, dia 28 de junho de 2020, ano da pandemia do Covid-19. Então nós queremos agradecer a Ele por essa oportunidade, por tê-la conosco neste momento, na nossa escola bíblica dominical. Não sei se você está acompanhando todas as aulas. Se está, espero que esteja aí se animando em estar acompanhando, anotando. Espero que você se anime também em concorrer à Bíblia Thompson, que está à disposição nesses estudos bíblicos para concurso. Se você participar do nosso concurso, fizer aí a sua resenha, seu resumo dos estudos bíblicos, então você pode ganhar essa Bíblia Thompson ou algum dos livros que já foram expostos aí em outras ocasiões, enfim. Se porventura você não sabia e está sabendo agora, entre em contato conosco e então te esclareceremos direitinho. Mas não tem muito mistério não. É acompanhar as aulas, fazer um resumo e então vai concorrer a essas peças, tanto a Bíblia quanto aos livros também que estão sendo oferecidos. Nós vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que esse seja um momento de graça, um momento de crescimento para mim, minha família e para você também que está aí do outro lado deste aparelho. Vamos orar? Senhor, nosso grande Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, exaltamos o teu nome pela bondade que tu tens e demonstrastes isto ao nos dar o teu Filho querido Jesus Cristo. Por meio dele nós sabemos que somos ouvidos e que seremos sempre atendidos de acordo com a sua vontade, o seu amor, sua graça e misericórdia. Senhor Deus, nesse momento nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para te adorar. É verdade, gostaríamos de estar juntos fisicamente, mas entendemos que por alguns motivos isso ainda requer algum cuidado. Então te agradecemos por termos esse recurso tecnológico para que nós possamos estar pelo menos unidos de espírito por meio dessa rede social, ligados à tua palavra. Nos ajuda a te adorar por meio dos cânticos, por meio dessa relação de oração e especialmente por meio da instrução da tua palavra nessa manhã. Pedimos que assim seja com cada um dos que estão envolvidos participando desse momento. Em Cristo eu oro. Amém. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção, No Serviço do Meu Rei. No livrinho de coros é o número 292. No Serviço do Meu Rei. Nossa temática desses domingos tem sido proclamação. E vimos domingo passado que o proclamador, o arauto, é alguém que proclama a mensagem do rei. Então esse cântico nos lembra isso. No serviço do meu rei eu sou feliz, proclamando do meu rei a salvação. Então vamos adorá-lo, cantando essa verdade escrita, mas que precisa ser uma verdade também na vida de quem canta. Então pense nisso, melhoremos nisso.
serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei, no serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei, no serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei, no serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Verdade. Muito bem, nós queremos agora passar para um momento de instrução. Estamos aqui por causa da nossa escola bíblica dominical. Nossa escola bíblica de todos os domingos. Temos iniciado domingo passado a temática do quarto elemento básico da vida cristã que nós consideramos, tá certo? Creio que isso está bem entendido, mas nunca é demais enfatizar. Não é que tem um versículo bíblico, um texto bíblico dizendo que os elementares da fé cristã, os princípios básicos, as tarefas básicas, sejam essas 5 que eu enumerei. Não. São percepções bíblicas de que essas coisas são básicas. Possivelmente tenham outras, sem nenhum problema. Não estou afirmando que essas são as únicas ou que não se possam ter outras que junto com essas 5 são básicas ou elementares. Mas creio eu que essas 5 preenchem todo o espaço de necessidade básica e elementar da vida do crente. E que, se o crente se esforçar, contando com a graça de Deus, e se aprimorar para crescer nessas 5 áreas, certamente ele vai estar com uma excelente base, um alicerce firme e seguro na sua caminhada cristã. Quais são esses 5 elementos? Oração, meditação, congregação, proclamação, que é onde estamos estudando. E o último é contribuição. Se você cresce nessas 5 áreas, eu estou absolutamente seguro, olhando para o teor bíblico, de que se alguém cresce nessas 5 áreas, ele é alguém que está com uma fé saudável, tá certo? Agora, se nem nesses 5
você consegue consegue crescer nesses 5, isso é um indicador muito forte, eu diria até certo, de que a sua fé está enferma. Talvez até ao ponto de dizer se é que tem fé. Porque não tem como ser mais elementar, mais básico do que esses 5. Então esse é o motivo de eu estar labutando, trabalhando já há alguns meses nessas 5 áreas. Então domingo passado nós começamos a falar sobre proclamação. Vamos rapidamente relembrar? Nós falamos que proclamação, historicamente falando, é a tarefa que um rei dava, ou um governante, ou um imperador, ele dava para um determinado homem, muitas vezes era um soldado de patente, não de patente rasa, mas que ia até o povo levando a mensagem que o rei queria que o povo recebesse. Podia ser sobre impostos e taxas, podia ser sobre guerras. O que o rei mandasse, esse homem, que era um arauto, esse proclamador, iria levar a mensagem. Ele representava o rei nesse momento, era uma tarefa de grande honra. Se alguém atacasse aquele arauto, era considerado como um ataque ao próprio rei. Então era algo muito, muito honroso para quem fazia. Isso é historicamente falando. Biblicamente falando, proclamação é o meio pelo qual Deus anuncia a sua mensagem. Proclamação é o meio pelo qual Deus anuncia a sua palavra, a sua vontade para o público, para o coletivo e para o indivíduo também. Vimos que proclamação é uma ordem de Deus. É uma ordem clara, é uma ordem urgente, é uma ordem objetiva e é uma ordem que abrange todo o planeta Terra, ela é universal. E vimos alguns textos bíblicos que dão a base sólida para essas conclusões. Então hoje nós queremos, partindo disso, sabendo o que é, tendo falado o que é, hoje nós queremos falar sobre o conteúdo dessa proclamação. Ok? Quando um arauto era enviado, o rei dizia: você vai e diz isso, isso, isso. Normalmente o rei fazia isso por escrito. O arauto ia até uma praça pública, até um ambiente público. O povo era conclamado aos sons de trombetas, aos gritos. As pessoas vinham, o arauto abria aquele rolo e lia a palavra do rei. Ali estava o conteúdo do que devia ser falado. Está passando um carro de propaganda aqui. Paciência. Então o arauto, ele não tinha autorização de inventar uma mensagem. Isso também podia causar nele a morte. Ele ia com o conteúdo escrito e ele só podia ficar dentro dos limites daquele conteúdo escrito do rei. Então hoje, nessa manhã, nós queremos falar sobre o conteúdo da nossa proclamação. Será que nós podemos inventar uma mensagem? Nós fomos chamados por um rei. Isso é ponto muito claro. Deus é o nosso rei. Na pessoa de Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Fomos chamados, ordenados objetivamente, claramente, universalmente, para sermos arautos, proclamadores de Cristo, proclamadores da mensagem de Deus. E o conteúdo da mensagem de Deus, será que nós podemos inventar, criar do nosso jeito, para torná-la mais simpática, mais apetitosa, mais atrativa? Será que nós temos essa liberdade? Eu quero enfaticamente responder logo que não.
nós não temos essa liberdade, essa autoridade de dar um jeito na mensagem. E tem quem faça isso, pastor Isaías? Tem. Muita gente tem feito. É possível que alguns dos que estão me ouvindo nesse momento façam isso. Talvez até sem perceber. Mas sem perceber também não tira o erro que você está cometendo. Deixa eu começar dando alguns exemplos ruins ou maus exemplos de quando o povo cristão, quando os arautos da nossa época cometem o erro de não passar o conteúdo do Evangelho, o conteúdo da proclamação que nós fomos chamados a proclamar. Por exemplo, na época atual, e quanto mais moderno é o tempo e as coisas, mais isso acontece, a mente chamada pós-moderna comete muito esse erro. Uma época mimada, uma época muito voltada para si, cada vez mais egoísta. A mensagem que muitos apresentam por exemplo, do Evangelho como Jesus te ama. Pronto. Alguns muitas vezes acham que dizer Jesus te ama é a proclamação do Evangelho. Vocês vão me perdoar mais uma vez hoje, mas a gripe persiste. Dizer para alguém que Jesus te ama é a proclamação do Evangelho? Dizer que Jesus ama alguém é uma mentira? Não, porque ele ama sim. Agora, há pessoas que têm sido condenadas e há pessoas que ainda serão condenadas. Mas elas ouviram Jesus te ama. Como é isso? Jesus te ama, Judas Iscariotes. Mas ele foi condenado. O fato dele ser condenado não anula o fato de que Jesus Cristo ama os seres humanos. Mas a mensagem Jesus te ama, sozinha, ela tende a trazer algumas confusões. E a tarefa do arauto não é confundir, é dar de maneira clara a mensagem que lhe foi entregue. Então, quando você afirmar que Jesus ama, entenda que você pode estar, inclusive, causando na pessoa a seguinte problemática, a seguinte armadilha, vamos chamar assim. Jesus te ama, Isaías. E hoje muita gente pensa desse jeito. Ah, que legal que ele me ama. Que bom. Ou, daí, gostei de Jesus, ele me ama, eu também me amo. Então temos algo em comum. Gostei desse Jesus. Percebem a dificuldade que alguém pode ter com a mensagem dita dessa forma, incompleta, porque ela está incompleta. Um arauto precisa dar a mensagem de maneira clara, completa, sem receios. Normalmente, quando nós dizemos para as pessoas só isso, Jesus te ama, normalmente, conhecendo nós a mensagem completa, nós estamos com medo de falar do restante da mensagem. Porque qual é o restante dessa mensagem? O restante da mensagem é: Jesus te ama, mas ele não tem nenhuma dificuldade em te condenar. Esse é o restante da mensagem. Jesus ama. A graça geral de Deus está sobre todos os seres humanos. Portanto, Deus demonstra amor a cada ser humano. Mas ele não tem dificuldade em condenar nenhum. Ou seja, o amor dele, o fato de Deus,
O fato de Jesus te ama não significa tá tudo bem, como muitas vezes é o que soa nos ouvidos da pessoa. Dizer só isso é ser um proclamador ineficiente. É um proclamador que está dando a mensagem incompleta, obscura, não clara. Os arautos de Deus não podem cometer esse erro. Jesus ama todo mundo. É uma mensagem incompleta como a outra. É uma mensagem deficiente, que precisa ser clara. Senão não é um trabalho de um arauto. Outra frase, jargão, que alguns acham que estão dando a mensagem. Por exemplo, vamos para a igreja hoje. Vamos para a igreja hoje, lá na minha igreja é legal. Na minha igreja tem salinha para criança. Lá não tem esses barulhos aí das igrejas, das outras igrejas. Lá é legal. Pastor é gente boa. Vamos lá. Convidar as pessoas a irem a um ambiente de culto é bom e é saudável. Mas isso não é a proclamação do reino. A mensagem não é chamem as pessoas para conhecer a sua igreja local. A mensagem é chame as pessoas a Jesus Cristo, ao arrependimento, à confiança em Jesus Cristo. E Ele vai colocar elas na igreja. Então perceba rapidamente, em alguns rápidos tópicos, que é possível sim a gente falsear, a gente negar a mensagem, a gente tornar ela obscura. Muitas vezes, para um novo convertido, por falta de instrução, de experiência, de conhecimento. Mas no caso de muitos veteranos, é por medo, por vergonha do que vai enfrentar, que resposta vai obter. Então os cristãos, os crentes em Jesus, os proclamadores, os arautos, precisam se preocupar com o conteúdo da mensagem que lhe foi entregue. Qual é o conteúdo da nossa proclamação? Vamos lá? Eu vou começar usando os textos que nós já usamos na aula passada, pois neles já tem vários tópicos do conteúdo desta proclamação. O primeiro deles é Salmo 96. No Salmo 96, nós temos pelo menos 4 tópicos sobre o conteúdo da proclamação. Salmo 96 é um salmo que deixa claro a vontade do rei de que nós, seus proclamadores, proclamemos a sua mensagem. E no Salmo 96 nós temos pelo menos 4 tópicos fáceis de perceber. O primeiro deles está no versículo 2. Versículo 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai o quê? A sua salvação dia após dia. A salvação de Deus. Versículo 2. Salmo 96, verso 2. A salvação de Deus. Portanto, o Salmo ordena de maneira clara e objetiva, de maneira universal, urgente, proclamem a sua salvação, ou seja, a salvação dele, a salvação de Deus, a salvação que Deus dá, que Deus oferece.
Portanto, cuidado com frases evasivas, de sentido amplo e ambíguo, que a pessoa vai ficar em dúvida. Do tipo, Jesus te ama. Sim, Jesus me ama. Isso implica em quê? Isso nos ouvidos de um egoísta implica, sabe em quê? Então tudo vai dar certo comigo, porque Jesus me ama. Então já está tudo certo, ele me ama. Não, não é assim. Isso não é verdade. O fato de Jesus te amar implica em oportunidades e não em bênção imediata e irrestrita que já está tudo bem, tudo ok com você. Cuidado com isso. É proclamar a salvação de Deus. Como é que se dá a salvação de Deus? Arrependimento, fé, confiança em Jesus, conhecimento de Deus. Percebem? A mensagem do Evangelho, ela não é complicada, mas ela não é simplista. Ela não é Jesus te ama. Ela não é Jesus ama todos. Ela não é vamos à igreja. A mensagem, a proclamação não é Deus tem dó de você. Não é esse tipo de coisa. Cada uma dessas frases, elas são verdades, mas elas estão incompletas. Elas podem até ser ditas dentro da verdade completa. Arrependa-se dos seus pecados e Jesus te salvará, porque Ele te ama. Aí sim. Confie em Jesus Cristo. Renda-se a Ele e venha participar da sua igreja. Venha, vamos ouvir essas verdades do Evangelho ali na minha congregação local. Aí sim. Aí é uma verdade completa com essas frases. Mas só a frase solta parece mais um arauto que só queria ler e correr. Cuidado com isso. Portanto, o conteúdo da mensagem é proclame a salvação de Deus. Ainda no Salmo 96, versículo 3, anunciai entre as nações a sua glória. A glória de Deus. Versículo 3. Anunciar a glória de Deus. O que é anunciar a glória de Deus? É anunciar quem Ele é. Ok? A glória de Deus é quem Ele é. E o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele promete que fará. Por que é importante anunciar a glória de Deus? Porque o pecador precisa saber o quão glorioso ele é e o quão essa glória tem sido desonrada pelo pecador. O pecador precisa ver que feriu, desonrou, desprezou esse Deus glorioso. Portanto, quando nós não anunciamos a glória de Deus, nós deixamos para o pecador a impressão de que o pecado dele e a ofensa dele é algo simples, que não ofende nada nem ninguém, que Deus está um pouquinho triste, mas isso passa porque Ele me ama. Não, o pecado ofende esse Deus glorioso. Ofende profundamente por causa da glória, da dignidade que esse Deus tem. Portanto, a nossa proclamação tem que envolver a glória de Deus. Ainda no versículo 3, continua dizendo: entre todos os povos, as suas maravilhas. Então nós proclamamos a glória de Deus e as maravilhas de Deus. No versículo 3 ainda. Qual a importância de proclamar as maravilhas de Deus? O que é maravilhas? São coisas maravilhosas. São coisas portentosas. São coisas incomuns. Quando nós falamos das maravilhas de Deus, nós apontamos para a glória de Deus. Pois só podia abrir o mar para o povo passar a pé enxuto, isso foi maravilhoso. Só pode fazer isso um Deus que é glorioso. As 10 pragas do Egito, que acabaram com os ídolos, desmoralizaram os ídolos egípcios.
E por aí vai. Conheça as maravilhas de Deus, as coisas portentosas de Deus. Deus descer nessa terra suja dos nossos pecados, descer aqui, encarnar-se para morar conosco. Maravilhas de Deus. Então a proclamação tem que ter isso. Proclame a Deus, sabendo o que é que Deus mandou você proclamar. Não invente proclamação. Você é um arauto, não o rei. Não invente. Ainda no Salmo 96, versículo 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Então aqui está outra ordem que compõe o conteúdo da mensagem a ser proclamada. Há um rei nas nações. As pessoas precisam saber que há um rei sobre as nações, sobre os seus reis humanos, sobre os seus presidentes e ministros, primeiros ministros, governantes e imperadores. Há um rei. Qual a implicação disso? Ele governa. Ele vem. Ele abaterá os governantes e abaterá também os governados. Porque ele é rei. Rei significa isso? Ele manda em tudo. Portanto, atentem ao chamado do arauto. Arrependei-vos. Voltem-se para o rei da sua nação. Ele é o rei das nações. Ele virá com seus exércitos. Rendam-se agora. Arrependam-se e confiem nele agora. Passem a ser cidadãos do reino dele. O reino que vem, pois o rei que vem de um reino eterno governa sobre os reinos da terra também. Portanto, o conteúdo da proclamação está muito claro aí no Salmo 96. Mas não só. Temos mais. Domingo passado também falamos de Ezequiel. Ezequiel 3:18. Ezequiel 3:18. Qual é o conteúdo da proclamação em Ezequiel 3:18? Diz assim a palavra: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres, para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, este perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então olha só, dentro do conteúdo da mensagem que nós recebemos para proclamar, também está advertir do seu mau caminho. A proclamação que o rei nos mandou fazer também compreende advertências quanto ao mal. Advertências quanto ao mal. Infelizmente, nós sabemos que é verdade, e eu tenho certeza que alguns dos que estão ouvindo caem nessa cilada, têm dificuldade de falar acusativamente a respeito dos pecados que alguém possa estar cometendo e que vão lhe levar ao inferno se elas não se arrependerem. Mas mesmo percebendo que alguém tem um pecado que é rebelde contra Deus, prefere só dizer, Jesus te ama. Ora, se eu estou fazendo tudo de ruim que eu estou fazendo, e aí vem um arauto do rei
e ainda diz, Jesus te ama, beleza, show de bola, tá bom. Porque você, arauto, está sendo falho com o conteúdo da proclamação que você recebeu. O arauto, historicamente falando, muitas vezes ele chegava na praça e o que ele ia anunciar era um grande aumento de impostos, por exemplo. E ele podia ser apedrejado pela população, que talvez já estava aí com muitos problemas financeiros, mas ele não podia se negar a isso. Um arauto, muitas vezes, ele ia lá com uma ordem e outros soldados com ele para prender uma família. Por ordem do rei, tal família será presa, enforcada, será morta, porque fez isso, isso, isso. Todos esses riscos existem em ser um proclamador. Não é diferente com a proclamação do Evangelho. O proclamador precisa ser fiel à sua mensagem. A mensagem do Evangelho, ela não é para afagar o ego das pessoas. Ela é para desafiá-las a respeito do seu estado de pecaminosidade e a respeito dos riscos da sua eternidade sem Deus e da possibilidade de que ela venha a experimentar salvação no céu, mediante arrependimento e confiança sincera em Jesus Cristo. Se não há esses elementos, ainda não é a proclamação, como o rei mandou fazermos. Alguns crentes até acham, não, mas não tem nada a ver com isso, é a vida dele. É a vida dele que o rei que está sobre ele quer cuidar. E para isso o seu rei mandou você dizer para ele que também tem um rei sobre ele e que está pronto para destruí-lo, a não ser que ele se arrependa. Lembra de Jonas e Nínive? O Senhor disse, vai lá e proclama. Diz que eu vou destruir aquilo lá. Jonas não quis ir porque Jonas sabia que o que Deus estava fazendo era oferecendo a oportunidade de arrependimento. E foi o que aconteceu. Depois que Jonas foi, proclamou, dentro de 40 dias Deus vai destruir isso daqui, todos se arrependeram e o Senhor salvou a cidade de Nínive. Não há proclamação se não tiver advertência. Ah, o Senhor te oferece salvação. Salvação de quê? Se você não estiver pronto a advertir, a sua mensagem está incompleta. A mensagem do rei está incompleta. Você tem sido um arauto deficitário. Portanto, advertir faz parte. Crentes, abandonem o medo, a covardia, o milindramento, a dificuldade de falar dos erros, até mesmo entre crentes. Há muita dificuldade disso. É por isso que muitas vezes a igreja não cresce, não amadurece. Porque é um bando de gente sensível demais. Isso é um grande mal para a igreja. Se você tem muito problema com isso, me dirijo especialmente pensando nas igrejas que tenho servido. Redenção, Timbó, Vila. Se vocês têm dificuldade com isso, é sensível demais, ninguém fala dos meus pecados, você é um problema grande para o crescimento da igreja. Mude para que você pare de prejudicar o corpo de Cristo no qual você congrega. Ou se você é sensível demais, eu sei que a fulano está errado, eu sei que está fazendo umas coisas que não é certo, mas eu não quero me meter na vida dele não, porque a vida dele, você que pensa assim, você também é um grande problema para o amadurecimento da igreja local na qual você faz parte. Mude ou saia. Seria bom mudar, é a primeira coisa. Mas se você não quer mudar, saia. Porque você está somente atrapalhando. O convite é para mudar. Mas para aquele que não quer mudar, o convite é considere sair. Porque a igreja não cresce com pessoas que têm problemas e não querem vencer seus problemas. A igreja cresce com pessoas problemáticas, pois todos somos. Mas ela cresce com pessoas problemáticas, ela amadurece com pessoas problemáticas
que querem enfrentar os seus problemas, querem vencê-los. Com essas a igreja cresce. Pessoas que proclamam a mensagem completa. Seja para os descrentes, para os crentes, a mensagem é completa. Então precisa ser assim. Vamos mais adiante. Vamos para Mateus 28. Deixa eu apagar aqui. Mateus 28. Versículo 18. Qual é o conteúdo da nossa mensagem, ou da mensagem do rei entregue a nós, ali em Mateus 28, verso 18. 18 ao 20, né? Como lemos domingo passado. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o conteúdo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui está o conteúdo da proclamação de acordo com os lábios do próprio rei, pois foi Jesus que disse isso. Portanto, o conteúdo são as ordens de Cristo. Ensine para as pessoas todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O apóstolo Paulo costumava chamar a lei de Cristo. Ele disse aos Gálatas, aos Coríntios, eu não estou mais debaixo da lei, referindo-se à lei veterotestamentária, a lei de Moisés, mas eu estou debaixo da lei de Cristo, as ordenanças de Cristo, as ordens, os decretos de Jesus. Agora, se você não conhece as ordens de Jesus, fica complicado ensiná-las, não é? Fica complicado falar para as pessoas sobre as ordens de Jesus se você não conhece. E aí temos, talvez diante de nós, uma das grandes falhas de uma grande parte dos cristãos. Se formos olhar para o mundo cristão geral, tudo que se diz cristão, quem é que se diz cristão? Católico, evangélico, protestante, pentecostal, reformado, batista, adventista, espírita, testemunho de Jeová, mórmon. Junta tudo isso que se diz cristão e a grande e avassaladora maioria não sabe quais são as ordens de Cristo. Sabe quais são as ordens dos seus líderes, das suas instituições, das suas denominações, das suas igrejas, mas não sabe quais são as ordens de Jesus, do Rei Jesus. Mas como eu não tenho nada a ver com a maioria desses grupos, vamos olhar aqui só para os evangélicos. Vamos olhar mais de perto só para os batistas, dentro da tradição da qual eu faço parte. O movimento batista, ele ainda é conhecido como um movimento, é reconhecido como um movimento de pessoas que estudam a Bíblia. Mas deixa eu dizer que já foi mais. Já foi mais. Muito do movimento batista hoje também entra muito na modinha. A modinha do momento. E isso é profundamente prejudicial. Porque isso gera jargões prontos, respostas prontas, estudo superficial. A moda do momento é ser reformado, é batista reformado, é tudo reformado.
E por conta disso, muita gente corre para o Google e procura lá um textozinho básico a respeito da reforma, que é um momento histórico precioso para a igreja, sem dúvida, mas muitos acabam por idolatrar o momento chamado reforma. E a reforma não é o evangelho. Aliás, há muita gente hoje que se preocupa mais em trazer pessoas para um movimento reformado do que trazê-las para Cristo. Fato, isso tem acontecido demais. Porque tem esquecido qual é o conteúdo da proclamação. Portanto, caros irmãos e irmãs, considere as ordens de Cristo como conteúdo